discipulado, sobre a importância do crescimento dentro dessas bases, e nós vamos caminhando em 5 partes esse nosso propósito. Nós estamos na segunda parte, nós temos aí já um tempo onde a gente vai caminhar aqui, né, crescendo dentro desse entendimento. Então, é muito importante. Pois bem, nós estamos aqui na nossa lição, hoje, a nossa aula 18 do propósito Raízes. Por que raízes, irmãos? Raízes profundas em Jesus. Nós podemos ter entendimento, ter passado por N propósitos de libertação, de cura, ter tido contato com muitos estudos profundos, mas se a gente não tiver trabalhado na nossa vida, como se diz, o arroz com feijão da fé bem feitinho, a gente não consegue avançar, não consegue crescer e produzir frutos, não é? Uma das coisas mais frustrantes que a gente pode ter ao longo da nossa vida é não entender as bases da fé e não entender a nossa identidade no reino, nossa identidade, propósito e destino no reino. Porque, irmãos, a nossa vida profissional está ligada, a nossa vida financeira está ligada à nossa vida profissional, a nossa vida espiritual está ligada à nossa vida ministerial, então é a saúde a saúde em cada uma dessas áreas, né, vamos dizer assim, que vai gerar a frutificação. A frutificação sempre será o resultado da vida interior de uma pessoa, ou a vida de Deus. Existe até uma expressão no grego chamado zoe, né? Vida de Deus transbordando dentro da vida do homem. Beleza? Pois, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a questão de fruto do Espírito versus dons. Vamos lá. Vou colocar aqui, tela. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela aí, gente? Conseguindo enxergar minha tela? Estão conseguindo enxergar minha tela aí? Vamos lá. Dons é a capacitação que o próprio Deus dá aos seus filhos para a execução do serviço do seu corpo. Os dons são irrevogáveis e não dependem do caráter de uma pessoa. Olha que interessante, gente. Dons não dependem do caráter de uma pessoa. Então a pessoa vai bater, buscar, pedir, e uma hora esses dons vão se manifestar na vida dessa pessoa. Mas isso significa que Deus está aprovando o que essa pessoa está fazendo? Não. Então é muito perigoso a gente ficar apenas ligados a algumas manifestações. Até porque essas manifestações, algumas coisas são ativadas no espírito da pessoa. Mas se não houver uma transformação, esse dom pode estar contaminado ou esse dom, a pessoa debaixo dessa atmosfera, aonde ela não tem trabalhado na sua vida o fruto do Espírito, né? E aí nós vamos entender, não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, é o quanto o Espírito Santo tem de mim.
E aí, aonde as áreas da minha vida são transformadas e as pessoas ao meu redor são afetadas. Amém? Ok? Então, a gente costuma dizer: dom sem fruto é igual feitiçaria. Dom sem fruto é igual feitiçaria. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a buscar os dons que desejamos e ainda nos adverte a buscar os melhores, sendo que cada um já possui pelo menos um dom dado pelo próprio Deus, mas os dons não é sinal de uma vida cristã íntegra, reta, na busca da santificação e também é um selo para a salvação. Olha só, queridos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a palavra fala: entretanto, procurai com zelo, com afinco, com dedicação, os melhores dons. Dom, queridos, é presente. A raiz da palavra dom é presente. E Deus dá. E a palavra diz que Deus dá dom até para o rebelde. Se você buscar, pedir, como diz, né, entre os crentes, pagar um preço para ver isso manifesto na sua vida, vai acontecer. Mas aí, o que você vai fazer com aquilo que Deus depositou na sua vida é responsabilidade sua. Eu posso usar os dons para me autoafirmar. Olha como Deus me usa. Olha como eu sou bom. Né? Então, ou ele vai se usar para se autoafirmar, porque às vezes cresceu dentro de um contexto onde teve muita rejeição, onde teve muitas situações, falhas de caráter terrível, e essa pessoa, ou ela vai usar para manipular pessoas, para conseguir proveito financeiro, ou para acessos através dessas manifestações, né? Então, posições de destaque, privilégios, ou situações financeiras, ou a atenção das pessoas. Ou eu posso usar os dons para edificar o corpo e curar a vida de pessoas, levando para Cristo e não para mim. Quando é que eu sei, irmãos, que uma pessoa é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Uma das características é: essa pessoa está levando para Cristo ou ela está trazendo para ela? Então, isso sempre vai ser uma situação latente. E é muito importante a gente discernir isso nos dias de hoje. Como é necessário. Os dons não é sinal de uma vida cristã íntegra. Tá claro isso? Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Diz assim: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preste bem atenção. A palavra iniquidade aqui é uma palavra no grego chamado anomia no hebraico. Por que eu falo sempre sobre o hebraico e sobre o grego? Porque são os idiomas em que a Bíblia foi escrita, né? Então você tem ali o hebraico, o aramaico e o grego. E não é o grego contemporâneo, é o grego koiné.
né, e o hebraico antigo. E aí, quando nós vamos às raízes da palavra, fica mais fácil do que você pegar uma transliteração, porque às vezes a tradução ali acaba sendo um pouco diferente. Mas a raiz da palavra iniquidade é a palavra anomia. A de não. Nomia é sem lei. Ou o nomia quer dizer lei, sem lei. Então, a pessoa que ela é desgovernada. Ela não está debaixo de uma direção, de uma obediência, de um propósito. Ela faz o que dá na telha. Anomia. E no hebraico é a palavra avon. A gente sempre fala, né, que é aquele cremezinho que você passa no rosto, na pele, Avon. Mas não precisa parar de usar não, tá, gente? Mas curiosamente é a mesma palavra, Avon. Curiosamente é a mesma palavra. Se tem alguma ligação, não sei. Então, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, vós que fazeis o que dá na telha. Irmãos, a palavra que não vos conheço, ou nunca vos conheci, é a palavra, olha, eu não estou aprovando o que você está fazendo. Está relacionado a isso aí. Apartai-vos de mim. Eu não aprovo o que você está fazendo. A salvação e a santificação está ligada ao fruto do Espírito Santo de Deus. É o fruto que mostra a maturidade e o caráter de um verdadeiro cristão. São estes que, manifestando, que vão manifestar o quanto essa pessoa está ligada a Cristo e o quanto ela é semelhante a Jesus. Por isso, o que o Pai está olhando é o fruto que estão desenvolvidos na vida de uma pessoa e não simplesmente os dons que ela manifesta. O fruto do Espírito é manifesto em 9 partes. Vamos ver quais são? Vamos lá, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas leis não há lei. Não há nada que te condene. Então, amor, alegria, paz, longanimidade. Ai, pastor, não tem como amar não, né? Mas esse povo tá demais, né? Então, uma das características do fruto do Espírito é que você vai crescendo em amor a cada dia. Você vai vendo que é um contraponto, por exemplo, à ação que iria acontecer nos últimos dias por se multiplicar a iniquidade, ou seja, pessoas sem governo, pessoas ou pecados, rebelião contra Deus e a sua palavra, compulsivamente iria esfriar o amor de muitos. Então, à medida que eu vou caminhando com o Senhor, o meu nível de amor vai crescendo. Crescendo o nível de amor, a alegria vai crescendo. Crescendo a alegria, vai crescer a paz. Crescendo a paz, vai crescer a longanimidade, que é o longo ânimo, ou essa paciência, né? Vamos dizer assim. Benignidade vai crescendo. Então você vai vendo que é o nível de amor e dos outros frutos que vão crescendo. Eu falo que os outros frutos é uma medida de amor que cresceu pelo menos 9 vezes. Sim, é uma paráfrase, é uma forma ali, né, que a gente vai trazendo para edificação pessoal, nós vamos aplicando, né? Então, os dons é uma ativação no espírito, mas os frutos é a transformação da alma. Lembra o que é a alma?
centro das emoções, da vontade e do intelecto. Então, à medida que eu vou crescendo no espírito, né, o fruto do espírito vai se manifestando na minha vida, a minha alma vai sendo transformada. Não basta ter o espírito ativado, se não temos a alma totalmente transformada, ou os nossos pensamentos transformados, vai dar ruim. Sentimentos, emoções e livre-arbítrio são faculdades da alma. Está ligado ao sistema alma. Se a alma não está transformada pelo fogo do Espírito Santo, nunca conseguirei me mover no âmbito espiritual, pois se a minha alma, mente, vontade, emoções e escolha não se ajusta a Cristo, nunca pensarei, sentirei, decidirei as coisas espirituais. Olha, isso aqui é muito, muito sério. Se a minha alma não está transformada pelo Espírito Santo, nunca conseguirei me mover no espírito, no âmbito espiritual. Se minha alma, mente, vontade, emoções, as minhas escolhas não se ajusta a Cristo, eu nunca pensarei, sentirei, decidirei as coisas espirituais. Tá claro isso, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha aí. Quer compartilhar algo? Quer dúvidas, sugestões, reclamações? Agora é a hora. Se você está me vendo e ouvindo bem aí, digita eu aí nos comentários. Só para entender, gente. Digita eu aí nos comentários. Estou ouvindo. Ah, maravilha. Perfeito. Então, irmãos, já tem uma temporada que o Senhor tem me pedido para trabalhar essas questões. Porque vai vir uma temporada muito desafiadora. Vai vir uma temporada muito desafiadora. E se nós não estivermos com isso aqui trabalhados, irmãos, nós não conseguimos ficar de pé. Né? Então, muito importante, porque ou nós ficaremos mais parecidos com Cristo, ou mais parecidos com o sistema do diabo. Imagina? Eu costumo dizer, irmãos, é como se fosse uma simbiose que você vai fazendo, né? Olha só, vocês lembram daquele desenho, daquele filme, não sei, do Venom, aquele bicho horrível que o cara é até gente boa, mas aquele negócio vai tomando de conta, a pessoa vai tomando aquela personalidade. É horrível. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Não sei se dá para ver aqui. O Venom é esse aqui, ó. Ele vai tomando conta até tomar conta. É terrível, bicho. E muitas vezes, irmãos, por causa das atitudes, dos altares que ainda estão ativos na nossa vida, para a gente não se deixar ser transformado, as pessoas vão fazendo simbiose com o inimigo, né? E vão se tornando cada vez menos parecidos com Cristo e cada vez mais parecidos com aquilo que o inimigo manifesta. Olha, preste bem atenção.
tudo que o inimigo quer é fazer com que você tome a forma que ele deseja que você tome. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai falar muito sobre isso. E também existe uma passagem, acho que Salmos capítulo 115, que fala: tornem-se semelhantes a eles aqueles que buscam. Então a gente acaba tomando a forma de Cristo. Olha só. Romanos capítulo 12, versículo 2. Deixa eu abrir. Gente, parece que o negócio tem uma coisada aqui, peraí. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, em outras traduções, tá? Para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, veja, queridos. Veja. Paulo fala de uma nova mentalidade, primeiro, e depois, nos próximos versículos, fala dos dons. Somente posso operar nos dons com eficiência quando o fruto for uma realidade na minha vida. Somente poderei ser ativado nos dons quando a minha alma é transformada. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de uma igreja que tinha todos os dons e não faltava nenhum dom. Mas eles falaram, olha só, vamos abrir lá. Romanos capítulo 12. Romanos não, 1 Coríntios capítulo 12. Desculpa. Romanos capítulo 12, verso 1. Ó, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, cara, vocês não podem ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Vocês têm que conhecer acerca dos dons espirituais, né? E aí nós vamos entender que existem pelo menos 3 ou 4 tipos de pessoas no nosso meio. Você tem os ignorantes, você tem os medrosos, você tem os cessacionistas e você tem os continuistas, vamos dizer assim, né? Então, a maneira como flui hoje, né? Então, o cessacionista é aqueles que acreditam que os dons eram só para os apóstolos para aquele tempo que já acabou, não existe mais, né? Os medrosos são aqueles que têm medo de se envolver ou não dá conta, ou por ver tanta palhaçada aí, né? As pessoas fazendo um monte de coisa, não se manifestar, né? Durante muito tempo, irmãos, eu fui medroso e eu fui como um cessacionista enrustido, né? Vamos dizer assim. Mas depois o Senhor foi trabalhando, foi dando mais ousadia. Você tem os ignorantes,
que são aqueles que de fato não se envolvem porque não conhecem. E você tem aqueles que de fato estão fluindo, os continuistas que estão fluindo. Né? Então aqui fala, não sejais ignorantes, tenham conhecimento. Sabeis que outrora eras gentil, deixeis conduzir-vos por ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso faço compreender para que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Então, a palavra serviços aqui é diaconia, servir. Então, irmãos, Deus vai dar dons a pessoas, não para que a pessoa seja um, um super poderoso, uma super poderosa. Qual é a finalidade de Deus derramar o dom sobre a vida de uma pessoa? Para que ela seja alguém que serve. Aqui a palavra é diaconia. Diaconia. Então, o cara é pastor, diácono. O cara é profeta, diácono. O cara é apóstolo, diaconia, servir. Servir, 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 servir. Todo mundo é um diácono. Deve ser assim, dessa maneira, né? Mas o que a gente vê por aí não é muito isso, não. Mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações. A palavra aqui é energema, que é como se fosse a energia do corpo, né, irmãos? Então, uma vida, uma igreja sem dons, é uma igreja ou uma pessoa sem energia. Energia, sem graça, sem sal. Eu costumo até brincar, né? Tons pastéis. Então, Deus que opera em tudo e em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, o mesmo Espírito a fé, outro no mesmo Espírito dons de curar, outros operação de milagre, outro profecia, outro discernimento de Espírito, a um variedade de língua, e a outra capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. É que produz, energeu aqui, né? Que produz, que atua com eficácia. Todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Individualmente. Então, olha só, irmãos. Então, aqui estavam falando de homens, pessoas que estavam usando o dom. Mais à frente ele vai falar sobre essa expressão, né? Cadê? Eles estavam falando sobre uma expressão de que não faltava nenhum dom para eles. Pensa numa igreja que tinha todos os dons. Mas eram pessoas que estavam brigando, né? É como se fosse assim, olha, Deus me usa. Olha, Deus não te usa nisso. E aí tava, sabe aquela quinta série da fé? Todo mundo brigando por causa disso, ou querendo uma posição de destaque, ou fazendo, sabe? Não estava tendo um fim proveitoso. É uma igreja infantilizada. A pior coisa, irmãos, é dons ativados na vida de quem é infantil. Por isso que a palavra fala sobre o neófito. O que é o neófito? O novo na fé, dependendo da situação, ele não pode se envolver, porque ele vai se tornar soberbo, ele vai se tornar arrogante, ele vai se tornar alguém independente
e ele vai cair nas armadilhas do diabo. Quem está entendendo aí, gente? Então, número 1, irmãos, que nós vamos precisar ser trabalhados. Produza fruto do Espírito. Tenha sua alma transformada. Aí sim, manifestamos. Ativar. Olha só. Quando nós falamos sobre a questão de dons, nós vamos ter pelo menos 3 pessoas que vão ser atuantes aí, né? Ou que querem atuar. Você tem o imaturo, você tem o maduro e você tem o perverso. O perverso, irmãos, o que eu faço com o perverso? Corta ele. Não tem como você caminhar no corpo numa pessoa que só arruma confusão, que só arruma divisão, que só arruma contenda, que não sabe viver em corpo, que não sabe viver em unidade, que não sabe ser filho, né? Então, é literalmente um satanás na igreja, um diabo. Quando nós falamos diabo, sabe aquela pessoa que ela é sempre do contra? Não ajunta, só espalha. Pode ser o perverso. Não sabe viver em unidade, não sabe viver em corpo. Irmãos, é claro, é lógico que a gente não vai concordar com tudo, nunca. Mas tem coisa que é demais. Então não tem como, porque ele está sempre arrumando uma aglutinação, uma panela, uma situação para poder gerar uma situação ali. Então não sabe andar em corpo. A pergunta é, quanto tempo uma pessoa consegue conviver com a gente sem a gente arrumar confusão, sem a gente... Então, irmãos, isso aponta de uma forma alarmante as áreas que nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Porque a primeira coisa que ele vai nos ajudar é a andar, ou uma das coisas que ele vai nos ajudar é a andar em unidade. Porque senão eu vou ser um mutilador do corpo e não alguém que edifica. Entende? Então, por exemplo, irmãos, antes de fazer qualquer coisa, se torne filho primeiro. Deixa Jesus trabalhar na sua alma. E aí, irmãos, olha só. O perverso não tem como trabalhar com ele. O infantil, né, ou o imaturo, vou dizer assim, melhor. O imaturo é um cara que vai fazer tão mal quanto o perverso, mas é porque ele é imaturo, ele precisa ser trabalhado ainda. Geralmente, se resolve no confronto em amor. Cara, você tá tendo problema nisso, 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 isso. Se for perverso, irmão, ele vai arrumar o escarcel. Se for o imaturo, ele vai... Não, realmente, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso ser trabalhado nisso. Me ajuda. E ele vai amadurecer e vai crescer. E ele vai mudar de postura. Né? E aí, essa pessoa amadurecendo, o que eu faço com ela? Ela é ativada e começa a ser operante no corpo. Entende? Agora, se a pessoa ela já entra, não, eu vou fazer porque eu quero reconhecimento. Eu vou fazer porque eu tô com as motivações erradas. Irmãos, amadurece. Aquele que é maduro é ativado para que produza muito fruto. O imaturo, ele precisa amadurecer. Então, a partir disso, nós vamos desenvolvendo isso. Irmãos, eu vejo muitas pessoas
que começaram a buscar os dons por essas duas coisas, para se autoafirmar ou para manipular pessoas, para ganhar prestígio. E aí a base era assim, tá, fulano de tal, mas está falando, mas ele é usado por Deus como eu? Aí usa isso como uma muleta para poder permanecer no mesmo lugar e enganar as pessoas. Não, irmãos. Dons não quer dizer nada. Revela até o CPF. Não quer dizer nada. Caráter, transformação. Irmãos, o fruto do Espírito manifesta, revela o quanto eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim. Primeira coisa, Deus vai me encher de amor. Então, ao até mesmo corrigir alguém, falar sobre alguém, eu vou falar com amor. Eu não vou falar com mas a verdade precisa ser dita. Sim, irmãos, precisa ser dita. Mas aí, a motivação por trás é só expressar que a pessoa está errada? Ou de fato é trazer essa pessoa para um nível de posicionamento? Acusador tem um monte, gente. Satanás é um deles. Agora, o que vai fazer a diferença? É o nível de amor que você aplica. É o nível de amor que você vive. E amor não é sentimento, tá? Amor está ligado a um nível de entrega que eu faço. Amor é dar, é doar, é estar aplicado numa situação para ver essa transformação. E aí, irmãos, à medida que eu vou crescendo em amor, eu vou crescendo em alegria. À medida que eu vou crescendo em alegria, eu vou crescendo em paz. Eu chamo, irmãos, esses primeiros três frutos ali da dimensão do pai, né? Paternidade. Paternidade, ela vai gerando essas coisas. Então, eu vou crescendo no nível de amor. E aí, isso vai me blindar de um monte de coisa, porque aí eu não vou servir o coração como um coração de um déspota. Eu vou servir com a motivação correta. Olha só, muitas pessoas, eles vão servir assim, olha, já que ninguém gosta de mim, pelo menos vão ter que me respeitar. E aí vai servindo com a motivação errada. Então, primeira coisa, terás áreas que foram afetadas pela falta de amor, tratadas, trabalhadas, entende? Ou as situações também, eu vou servir o Senhor com coração triste ou irado, também dá ruim. O que eu vou fazer talvez não vai estar trabalhado ou apontado num vínculo de paz, né? Então, o que eu estou gerando ali não está afirmando essa dimensão da paternidade de Deus na minha vida e nem na vida dos outros. Então, eu vou gerar mais confusão do que apontamento, do que direcionamento. Eu vou orar, eu vou manifestar mais divisão do que provisão. O que é provisão? É trabalhar em favor da visão. A visão do corpo, irmãos, é unidade. Amém? Tá claro aí? Alguma dúvida? Dúvidas, sugestões, reclamações? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Agora é a hora.
Dá dois tipos de medo nesse. Ou entendeu tudo ou entendeu nada. Então, queridos, a chave é aqui. Não se impressione com dons. Se impressione com fruto. O fruto é o resultado da ação direta do quanto uma pessoa deixou ser trabalhada pelo Espírito Santo. Irmãos, Isaías capítulo 11, versículo 2. Essa pessoa, ela vai fluir em pelo menos 7 coisas. Eu falo isso, assim, de uma forma figurada, como se fosse 7 níveis de unção, né? Isaías 11, 2. Ou 7 características, 7 formas do Espírito Santo trabalhar na vida de uma pessoa. Então, essa pessoa, à medida que ela vai avançando, Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falando dos 7 Espíritos de Deus, né? Então, ela vai se enchendo do senhorio do Senhor, né? Deus vai sendo o Senhor, vai dominando, vai governando, vai direcionando a vida dessa pessoa. Então, ela não é aquela pessoa que faz o que dá na telha, né? Ela está debaixo de um direcionamento, ela está debaixo de um posicionamento. Geralmente, ela tem pastor, né? Tem uma pessoa que está guiando também a pessoa. E aí, consequentemente, ela vai crescer em sabedoria, ela vai crescer em entendimento, ela vai crescer em conselho, em fortaleza, em valentia, né? Em conhecimento e em temor. E isso vai gerando o quê? Fruto do Espírito. Vai crescendo em amor, vai crescendo em alegria, vai crescendo em paz, longanimidade. Entende? Dons sem caráter. Dons sem transformação. É bruxaria, é feitiçaria, é problema. E vai trazer mais contaminação, mais divisão, mais contenda do que edificação. Que o Senhor nos ajude, né? Em nome de Jesus. Bem, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora aqui diante da Tua presença. Pedimos para que o Senhor, Pai, cele essa palavra das nossas vidas, que o poder do Senhor, Pai, se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, Pai. Que através de Deus, desses fundamentos aqui, que são fundamentos que a gente já viu, talvez, muitas vezes, mas nunca entrou no nosso coração e a gente nunca deu bola para isso. Nós pedimos agora, Senhor, para que o Senhor desperte, ative realidades, Pai, que ainda estão apagadas na nossa vida, Pai, mas que nós precisamos muito. Senhor, nos mova, transforma a nossa vida para que nós não possamos, Senhor, ser como meninos agitados, Pai, de um lado para o outro, todo vento de doutrina, para que a gente não fique apegado, Senhor, a coisas do passado, a coisas, a traumas, decepções, problemas, situações, até profecias liberadas, Senhor, por pessoas que estavam fora e não manifestavam nenhum fruto do Espírito. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Manifesta, Senhor, a tua unção, o teu poder. Quebra, Senhor, todo jugo, que toda mentalidade, que toda força maligna empregada sobre as nossas vidas, tentando nos tirar a sobriedade, seja arrancada agora no nome de Jesus. Possamos olhar, Pai, o fruto e possamos olhar os dons. E que possa ser para a edificação do corpo, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Bem? Deus abençoe. Quem está aqui com a gente, Cláudio, José, Fabi, Andrew. Nós estamos aqui também pelo Instagram, Priscila, a Lourdinha, Maria Domingos, Sandra,
Que benção, hein, gente? Que benção. De onde é que vocês estão falando, gente? Coloca aqui nos comentários, vamos interajar.